duas grandes perguntas são por que dormirmos e o que é dormir. Continua sem uma resposta total. Você gasta 1/3 da tua vida. Alguns gastam metade da vida dormindo. Nós estamos numa era de sonorexia. As pessoas estão usando o tempo do sono para o trabalho, ou muitas vezes para o lazer, achando que com isso elas estariam mais produtivas. Tem já estudos mostrando que a cada 10 anos a população está dormindo 1 hora e meia a menos do que dormia no passado. Repercute sobre o coração, repercute sobre o fígado, mais disfunções sexuais, mais problemas de memória, mais acidentes nas estradas, mais causas de depressão, mais crises conjugais, mais crianças desatentas ou hiperativas. Todos os setores da sociedade são afetados de forma diferente pela privação de sono. A nossa sociedade é muito permissiva, né? A gente vê criança de idade escolar dormindo 10, 11 horas da noite. Isso provoca uma privação do sono importante e aí durante o dia a criança vai ter alterações. Então dormir pouco ou ter um distúrbio do sono que altera o sono vai ter diversos impactos. O que está acontecendo hoje? Está tendo uma alteração muito forte da experiência da noite. Tem uma iluminação geral do planeta, que é tanto luz nas cidades, nas metrópoles, quanto luz sobre o sujeito, as pessoas, o psiquismo, a internet, todos os seus jogos de comunicação, fantasia ou até jogos de política. De repente, clareamos à noite e podemos trabalhar de noite, podemos nos divertir de noite, podemos comer de noite. Isso começou a mudar a nossa organização. Começou a aparecer patologias também. Nos nossos 20 e poucos anos de estudos aqui do sono, a gente descobriu que privação do sono muda o nosso organismo. Eu iniciei na Escola Paulista de Medicina em 1975. Meu doutorado era com um professor que eu já conhecia. A ideia era descobrir qual receptor a maconha acionava no cérebro para que ela tivesse a ação dela. E ele já tinha descoberto que privando de alimento mudava a ação da maconha, privando de sono mudava a ação da maconha também. Tudo sugeria que a maconha talvez atuasse pelo sistema dopaminérgico. Eu usei então haloperidol, que era um bloqueador dopaminérgico, durante 4 semanas. Aí eu retirava o haloperidol, dava supersensibilidade nos receptores, coloquei a apomorfina, os animais brigavam e quando eu pus a maconha, não aconteceu isso. Aconteceu exatamente o contrário. Eles ficaram catatônicos e parados, diferente da privação de sono que os animais brigavam, tanto com a apomorfina como com a maconha. Bom, isso acabou com a minha tese. Eu não sabia o que fazer, meu orientador ficou muito chateado e eu fiquei perdido. Falei, o que será da minha vida? Nesse momento veio uma luz. Eu falei, professor, posso continuar com privação de sono? Ele falou, faça o que você quiser. E aí foi minha primeira publicação, estourou no mundo científico. E naquela época não existia nada. Não existia classificação do sono, não existia congressos de sono, não existia nada. Como que você podia acessar o sono de uma pessoa? Entre 70 e 80, teve uma grande revolução que foi a descoberta da polissonografia, o exame do sono. Agora você acessa o sono, você sabe quais são os defeitos, você pode estudar os defeitos e fazer com que isso possa ser corrigido com tratamentos específicos que foram desenvolvidos nessas décadas. Na cidade de São Paulo, a gente aplicou questionários em 1.000 paulistanos, repetiu. Depois, em 2007 e 2015, a gente trouxe esses pacientes para, além dos questionários, fazer o registro da polissonografia. Na literatura, existia que a apneia, que se para de respirar durante a noite, atingia 2 a 4%, que foi uma pessoa dos Estados Unidos que publicou. E eu via na prática que jamais, que era muito mais do que aquilo. E eu sonhava em pegar uma amostra representativa da cidade, levar para o laboratório, colocar sob polissonografia, e nós conseguimos isso em 2007. Não era de 2 a 4. Era 32,9% da população tinha apneia. 1/3 da população tem apneia, de 20 a 80 anos. Foi a grande descoberta da época que a gente conseguiu produzir e ser líder. Hoje ainda nós somos liderança de trabalhos científicos de sono no mundo. No Brasil, nós revolucionamos a ciência com o tema sono. Com isso, a gente tem pesquisas em diferentes áreas. Por exemplo, sono e dermatologia, sono e reprodução, sono e sexualidade, sono e acidentes,
sono e apneia. O sono às vezes era visto como uma coisa passiva, foi visto que é ativo, principalmente durante o sono REM. O nosso cérebro está com atividade semelhante da vigília, então toda a medicina começou a ser vista de uma maneira que você tem que investigar seu paciente durante o dia, mas também durante a noite, porque ele pode estar tendo um problema do sono que está gerando aquele problema que está levando ele a um cardiologista, a um endócrino. Tanto dormir mal pode levar a diversas doenças cardíacas, metabólicas, como também, se você tem um problema de saúde, tem uma doença cardiológica, respiratória, você vai dormir mal. E na criança tem uma situação diferente do adulto, que o adulto em geral, quando está privado de sono, o adulto cai de sono, né? Mas a criança não. Ela tende a responder com alteração do comportamento. Ela fica mais hiperativa, fica muito irritada e às vezes tem problema de atenção. E é um momento importante do desenvolvimento da linguagem, né? Mesmo na idade pré-escolar, então, quando a criança está desenvolvendo a linguagem, ou mesmo quando começa aos 7 anos, começa a ter desenvolvimento acadêmico, aprender a ler, escrever, o pensamento abstrato, a criança vai ter dificuldade para aprender. É muito comum crianças terem pesadelos. Se ele estiver presente e depois desaparecer, você entende que é um desenvolvimento normal. Mas o sonho, de repente, ele pode se repetir e ficar muito constante. E muitas vezes ele é um reflexo do que aconteceu durante o dia. Então, tem um efeito psicológico importante. Por exemplo, se a criança está submetida a abuso. A criança não fala isso. Ela não diz para o adulto, fulaninho está batendo em mim, foi inconveniente comigo. A criança não tem essa linguagem para aprender, mas isso se manifesta com o sonho. O fenômeno disso visto na criança é o que a gente vê no adulto. O adulto, por exemplo, que foi para a guerra ou foi vítima de um sequestro, muitos deles têm o que a gente chama do estresse pós-traumático. O sonho, de certa forma, tem a ver com a pessoa e ele representa algo. A psicanálise viu isso de forma importante. Com a Primeira Guerra Mundial, apareceram por toda a Europa os sonhos traumáticos das pessoas que retornavam da guerra. E isso dava um curto-circuito na hipótese do Freud de que o sonho é uma realização de desejo, porque se sonhava com a violência, com o risco de morte repetidamente. Então, esses caras, ao mesmo tempo que sonhavam com a violência, eles não dormiam direito, eles acordavam. Porque aquilo passava a ser, na experiência pessoal, como se fosse concreto, como se estivesse correndo risco de morte de novo. E aí a gente vê um elemento histórico. A gente vê que alguma coisa da cultura, do que os homens estão fazendo, altera. Mudou o sonho. Benjamin, falando sobre esses mesmos caras, diz: esses caras não contam mais a história. Faz sentido, eles não conseguem organizar um sonho, eles não conseguem contar uma história. O sonho também é o núcleo da narrativa. A estrutura de tempo e espaço do sonho, mesmo com as suas surpresas, as suas alterações de objeto, as suas sínteses, a estrutura emocional do tempo e espaço ali é semelhante à da realidade externa, mas o fato de que no sonho tem um enredo que você não controla, que levou durante muito tempo a humanidade a acreditar que eram deuses que estavam fazendo aquilo. Era um modo de dizer, é uma força não eu sou jogado num negócio que o outro faz. O que a psicanálise descobriu e pensa é que esse outro, na verdade, é um si mesmo, é um processo psíquico. Então, o sonho não só é narrativo, como ele é enigmático, porque é uma narrativa que você vive, mas a teoria nos diz que foi você que fez, como ele é poético, né? Ele é capaz de soluções, de muita inteligência formal, como num filme, como numa poesia, como num bom romance. A sonolência causa no motorista a mesma coisa que o álcool causa. Quando você tem 50 mil mortes nas estradas brasileiras por ano, e quando você vai investigar, pelo menos 50% é relacionado com sono, porque esses motoristas estão sonolentos, a carga de trabalho é muito grande, privação de sono embutida, uso de substâncias para se manter ativos, uma apneia de base, obesidade. Isso foi base para um projeto de lei que motoristas profissionais classe C, D e E, que estão acima do peso, que têm história de ronco, que são sonolentos, deveriam fazer uma avaliação do som, ver se ele está seguro para dirigir, porque ele bota em risco a vida dele e de outras pessoas. O problema está que muitas vezes a polissonografia ainda é um exame ou privado ou por convênio. Quando a apneia é grave, o melhor tratamento é o CPAP, um compressor de ar, que ele joga um ar no nariz do paciente, então esse ar abre a respiração. Nem convênio médico, nem o SUS
paga o tratamento desses pacientes. Então o que nós precisamos? Um SUS que faça isso. Até pensei em desenvolver um CPAP popular, tal. Ainda está na minha cabeça isso, mas ainda não conseguimos. Uma doença prevalente como a apneia do sono não tratada, o gasto é muito maior do que se fornecesse um CPAP, pelo menos para aquele paciente que tem 30 paradas por hora, é sonolento e ainda é um motorista profissional, ele obrigatoriamente tinha que estar recebendo esse aparelho, né? Pessoas de regiões mais privadas, econômica e socialmente, têm mais distúrbio do sono, necessidade de trabalhar, se deslocar do local da casa para o emprego, então a insônia é mais prevalente. Como também a gente viu um padrão interessante de apneia. Ela foi mais prevalente no homem de classe social alta, talvez pelo aporte de comer mais, engordar, ser mais sedentário, como as mulheres numa classe social mais baixa. Elas entram na menopausa mais cedo, pelo estresse, pelo padrão alimentar. Então, a menopausa é associada com a apneia, porque cai o hormônio que estimula a respiração. Ou seja, todas as classes sociais são submetidas à privação de sono em diferentes escalas, diferentes motivos, mas o resultado final culmina com uma diminuição de tempo de sono que vai causar um detrimento da sua saúde. A gente evoluiu, mas temos ainda muito que avançar na formação do profissional, na informação ao leigo, né? Tem muita gente sofrendo com problema de sono sem saber que ele pode recorrer a profissionais da área de saúde, no atendimento na universidade. Então, eu acho que é um papel de educação, de divulgação e de políticas públicas, né? De levar para o governo que a gente pode diagnosticar e tratar melhor essas pessoas, que isso vai tornar uma sociedade mais produtiva e mais saudável. Nós passamos a orientar muitos no Brasil e formar médicos de sono. Formamos mais de 2-3 mil médicos, né, que começaram a construir laboratórios no Brasil inteiro e começaram a disseminar também ensino em outras universidades. Nós somos a única universidade que tem uma disciplina completa sobre sono e nós temos a pós-graduação. Ou seja, se a gente atuar tanto na área da graduação, da pós-graduação e profissionais da área de saúde, a ideia é alertar mesmo para a importância do sono e como fazer para o tratamento das doenças. Então, isso acho que é nossa meta para o futuro. Continuar o que a gente vem fazendo, estimular o sistema público a detectar e tratar os problemas de sono, que vai fazer com que nossa sociedade se torne muito melhor. A revista famosa Science, alguns anos atrás, listou 125 perguntas não respondidas pela ciência. 2 delas eram sobre sono. A gente não sabe por que a gente dorme até hoje, a gente acredita que seja reparação, manutenção do nosso dia, da vigília, mas a gente ainda tem muito que descobrir sobre sono, o que é importantíssimo para esses novos cientistas do país. Falar sono é incrível, sono é mistério, venham estudar mais ciência e dentro das ciências, o sono é uma das mais cativantes e excitantes, com certeza.